Olá, boa noite, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo, parasitologia e microbiologia, ou microbiologia e parasitologia. Então, gente, estávamos falando sobre os vírus, né, que são dois inimigos, né, da saúde dos nossos pacientes, tá? Então, a gente viu sobre o vírus, a gente estava vendo a estrutura, tudo direitinho, né? Agora, lembre-se, quando estão no interior de células vivas, os vírus apresentam certas propriedades dos seres vivos, tá? Então, ele apresenta certas propriedades, ele apropria, tá? Desses seres vivos. Fora das células, não possuem essas propriedades e permanecem tão inertes, não tem um perigo fora, né? Inertes quanto um cristal de moléculas orgânicas, tá? Então, o vírus, a ação dele é no organismo vivo. Por quê? Vocês viram o DNA, o RNA que eu passei para vocês. Então, ele precisa de um alimento, né? Nós falamos assim, alimento, para ele proliferar e para ele instalar nos seres humanos, nos seres vivos, né? Por isso dizemos que os vírus são parasitas obrigatórios, tá? Tem coisa que precisa, né? Então, são obrigatórios para dar um aumento as pessoas têm que ter até uma resistência a esses vírus, tá? Reprodução de vírus é RNA no HIV/AIDS, transcriptase reversa, tá? Isso aqui na AIDS, no HIV, vocês terão que ir entendendo agora, na hora que o vírus acomete o organismo dos seres vivos, tá? Na maioria das vezes, o RNA do vírus orienta a produção de moléculas de RNA nas células do hospedeiro, gerando novas células. No caso do retrovírus, causador do HIV, o nome do vírus do HIV é retrovírus. Do Covid-19, todo mundo sabe, né, que é coronavírus, tá? Do HIV é retrovírus. Causador do HIV e AIDS, o RNA sintetiza uma molécula de DNA que penetra no núcleo na célula hospedeira e se liga ao DNA da célula, formando o que se chama de um provírus, tá? Então, ele precisa de estar instalado. Tem gente que é contaminado pelo coronavírus e não tem sintomas. Por que isso, gente? Estudos vêm falando, né, que a comprovação é o organismo do paciente, a imunidade do paciente. Mesmo assim, é o retrovírus. Tem gente que tem o vírus do HIV e também não desenvolve. Então, depende do RNA dos seres humanos, dos seres vivos, tá? Do organismo dos seres vivos. Este DNA poderá, então, orientar a produção de novas moléculas de RNA virais e das proteínas da cápsula, tá? Formam-se novos vírus que, ao saírem, levam lipídios da membrana da célula ao redor da cápsula. Então, assim, é só para vocês entenderem que esse retrovírus do HIV, todos precisam daqueles componentes todos anteriores que eu mostrei para vocês, aquela estrutura da célula para ele estar recebendo, tá? Esse vírus, e tem organismo dos seres vivos que é muito mais propício e aumenta muito mais, multiplica muito mais, tá? Mas se minha amiga teve coronavírus e ela gravou e veio a óbito. E teve um que teve e não teve nada, tá? Mesmo assim, é HIV. Tem gente que convive 50, 100, 80 anos com HIV. É o organismo, é o recebimento desse vírus no nosso DNA, no nosso RNA, tá? Das nossas células. O nome retrovírus, para trás, ele volta, tá? Para trás. Deve-se à capacidade de esses vírus tenham comandar a síntese de DNA a partir de uma molécula de RNA. Processo inverso que ocorre normalmente na célula, tá? Isso tudo é dentro das nossas células, tá, gente? Os retrovírus realizam assim um processo contrário à transcrição, síntese de RNA a partir de DNA, e fazem isso com o auxílio de uma enzima chamada transcriptase reversa. Tá? É os nomes complicados, sim, mas a importância de vocês entenderem. Nós iremos atender esse paciente com HIV lá no hospital. Nós vamos ver que tem a gente vai acompanhar que tem um mais grave, outros menos grave, porém, temos que ter cuidado, porque é um vírus. Ele contrai, tá? Cápsula, membrana, RNA
transcriptase reverso com auxílio de enzima transcriptase reverso, o RNA do vírus sintetiza uma cadeia complementar do DNA. E aí se multiplica, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem a multiplicação do vírus do HIV. A cadeia de DNA sintetiza uma cadeia complementar e a íntegra ao DNA da célula. Novos vírus brotam da célula, tá? Vai aumentando. O DNA do vírus pode ser ativado a qualquer momento, tá? Porque tem gente que tem, mas ele não é ativado, tá? Iniciando-se, então, a síntese do RNA das proteínas do vírus. Então, isso é a reprodução do vírus da AIDS, um retrovírus, tá? Então, o vírus do HIV é retrovírus. E esta imagem aqui, gente, é uma reprodução deste vírus no organismo humano, tá? Porque todos os vírus, igual eu falei para vocês, é através das células. Eles se alojam nas células. Vocês hoje sabem que ele fora do organismo, dos seres vivos, ele é só tipo um vidro. Ele é invisível, a gente não vê. E ele não vai fazer nenhum mal se estiver fora. Mas quando ele instala lá, por isso que tem o tempo. Por exemplo, se realizar o exame do Covid nos primeiros dias, nem vai mostrar no exame. Precisa de ter primeiros sintomas, tá? Porque é o tempo do vírus alojar no DNA, no RNA dos organismos dos seres humanos. Doenças virais. Cachumba, rubéola, todas essas são doenças virais, né? Sarampo, hepatite, dengue, raiva, poliomielite, febre amarela, influenza, que é a gripe, varicela, herpes zoster, varíola, HIV AIDS, citomegalovírus e o HPV. Todas essas são doenças virais, tá? Só para deixar bem claro para vocês, a gente não vai explicar cada uma, porque vocês já viram em saúde coletiva a maioria delas, tá? Essas doenças todas nós já estudamos em saúde coletiva. Com certeza vocês já fizeram trabalho, já estudaram sobre essas doenças. Vamos praticar, né? Mas depois no final a gente vai passar para vocês essas perguntas, tá bom? O reino fungi, nós vamos falar agora dos fungos, né? Que são os fungos, tá bom? Fungo, né? Qual que é o conceito de fungo? Tá? Nós falamos de bactéria, vírus, agora fungos. Todos causam doenças aos seres humanos. Pluricelulares, eucarióticos, heterotróficos, utilizados em biotecnologia. Então, todos esses componentes são dos fungos. Estruturas heterotróficas, nutrição por absorção ou ingestão, tá? Os fungos, gente, não é nada mais que aqueles, por exemplo, naquele bolo que fica 3, 4 dias guardado, né? E às vezes alguém pegou com a mão mais contaminada naquele bolo. E aí vocês podem notar que fica aqueles bolô assim em cima. Isso é um fungo, tá? Que prolifera ali naquele alimento, tá? Que obtém seu alimento a partir da matéria orgânica. São decompositor ou parasita dos seres vivos, nutrição absortiva. Durante muito tempo, os fungos foram considerados como vegetais. E somente a partir de 1969 passaram a ser classificados em um reino à parte, que é o reino fungi, tá? Então, que são os fungos. Os fungos apresentam um conjunto de características próprias que permite sua diferenciação das plantas, tá? Não sintetizam clorofila, tá? Não tem celulose na sua parede celular, exceto alguns fungos aquáticos, né? Por exemplo, as algas, aqueles fungos aquáticos podem ter. Não armazena amido como substância de reserva, tá? Então, o fungo não precisa de amido. Fungo, conceito e definição. Os fungos são seres vivos eucarióticos. Também são seres vivos eucarióticos, tá? Precisa de ter contato para ele proliferar. Igual eu falei para vocês, o bolo. Se não ter contato, ele não vai se proliferar. Possui apenas um núcleo, como as leveduras, ou podem ser multinucleados,
filamentosos como os bolores, que eu falei agora dos bolores para vocês, tá? Que são os bolores que dá no bolo, né? Pão de queijo, né? Doce, a gente vê muito. Ah, deixou, tem uma semana que tá na geladeira. Suas células possuem vida independente e não se reúnem para formar tecido. Reserva energética, glicogênio, característico dos animais, digestão extracorpórea e absorção celular de matéria orgânica digerida do meio ambiente, tá? Por hora é só, daqui um pouquinho nós damos continuidade nos fungos, tá ok?